Pessoal, bom dia. É o professor Cristiano, no canal Desbravando Decifrável. Onde a gente vai estar falando sobre, continuando a aula sobre Nietzsche, tá? A gente vai estar falando dos pressupostos apresentados pelo autor na obra, certo? Sobre verdade e mentira, tá? Então a gente viu que o problema, o debate propriamente de Nietzsche vai estar relacionado à questão do conceito de verdade presente ali no teteto, né, no sentido de uma verdade como correspondente, e Nietzsche ele vai estar questionando a linguagem. Em que sentido? Eu dei um exemplo, vou retomar aquele exemplo que eu falei em aula passada, que é o seguinte: eu falo enunciado, essa parede é branca. Mostro a parede para você, você olha a parede, certo? Você vê que ela é branca e aí você conclui que a parede é branca. Então, tem uma série de coisas aí que basicamente o Nietzsche vai estar apresentando, vai estar argumentando contra. O primeiro ponto é que a linguagem, ele vai estar apresentando, né, que a linguagem, na verdade, ela esconde uma série de pressuposições, e a primeira dessas pressuposições, né, é a ideia de que quando eu falo o enunciado a parede é branca, eu estou falando de uma coisa, certo? Então, esse branco que eu acabei de colocar aqui, eu identifiquei para você a parede. E esse branco que seria um atributo, uma característica dessa parede, certo? Estaria presente na minha fala. A linguagem conseguiria captar, certo? A minha fala. O que o Nietzsche vai falar é impossível. Isso é impossível, porque a fala não se relaciona às coisas. A fala fala sobre a relação que eu tenho sobre uma determinada coisa, uma relação única que o cristiano tem por uma determinada coisa. E, basicamente, é sobre a relação entre indivíduos e coisas que a linguagem fala, e não a relação entre palavras e coisas. Essa é a primeira diferenciação que ele vai estar falando, certo? E ele vai estar apresentando exemplos para deixar isso mais nítido. Então, eu vou dar um outro exemplo que talvez fique mais fácil de entender. Quando eu pego e olho, né, estou indo para a escola e passo por uma árvore e vejo várias folhas, eu chego e falo, por exemplo, ali há muitas folhas, certo? Ou são todas folhas. O Nietzsche diria que, na verdade, quando eu falo, eu coloco o termo folhas, eu estou dizendo que cada um daqueles objetos que estão ali no chão, certo? Eles têm uma essência, que é a folha, certo? Uma característica, uma identidade que seria único daqueles objetos, certo? Que estaria em todos aqueles objetos que nós chamamos de folha e que essa identidade iria os diferenciar de todos os outros objetos presentes. Então, eu estou querendo dizer que, basicamente, aqueles objetos eles têm uma identidade que é presente em cada folha, certo? Essa identidade é aquilo que dá a essência da folha, tudo bem? E essa essência é única àquelas folhas e as folhas que existem no mundo todo, digamos assim, enquanto, certo? Os demais objetos têm outras essências que são diferentes daquela. O Nietzsche quer dizer que isso é impossível, certo? Isso não existe uma essência da folha. O que existe ali são objetos individuais. Então, simplesmente porque nós acreditamos que uma folha, certo, tem uma essência, tem uma identidade que é igual a outra folha, é que nós chamamos esses dois objetos de folha. Nós partimos da ideia de que existe uma característica em comum nos dois, que são basicamente que os tornam, digamos assim, iguais. Então, é através da transformação de características, certo, dos objetos, onde nós vamos transformar esses objetos em iguais, é que nós conseguimos denominar, dar um nome, digamos assim, que os agrupam, os classificam, certo, de forma universal. O que o Nietzsche está dizendo é que isso é impossível. Se você pensar muito bem, se você levar em consideração que uma folha nunca é igual a outra folha, não existe na realidade nada que seja igual, certo? Em última instância, cada objeto tem uma identidade própria e que, mesmo que eles sejam semelhantes, nós não poderíamos chamá-los, certo, do mesmo nome. Ou seja, cada objeto que você está vendo aqui, esse óculos, por exemplo, o próprio Cristiano, a parede, a minha aliança,
certo? Tem uma identidade única que não pode ser igualada com nenhuma outra coisa, porque é um ser singular, certo? Específico e único. E se eu falo, por exemplo, o Cristiano é um ser humano e o Gerson é um ser humano, a Fátima é um ser humano, certo? Eu estou fazendo o quê? Eu estou pegando e dizendo que é uma característica que eu tenho, que o Gerson tem, que a Fátima tem, certo? Entre outros professores tem, e eu dou a denominação de professor para agrupá-los, para classificá-los. O que o Nietzsche fala que isso não existe, certo? Essa essência, essa identidade que poderia ir além do indivíduo e agrupá-los em grupos, ela é, na verdade, um engano, ela é uma falsificação, certo? Então não há essa ideia para o Nietzsche, ele não concorda com isso e é simplesmente algo extremamente a agrupação. Quando você agrupa um determinado grupo, nada mais é do que algo arbitrário. Ele está negando que exista a possibilidade de classificar os objetos, certo? Porque não há essência nas coisas, as coisas são únicas e basicamente são únicas e nós acreditamos que é possível classificar isso porque nós acreditamos que a linguagem pode padronizar as coisas, certo? Pode deixar de lado aquilo que é, certo? Diferente e se limitar àquilo que supostamente seria igual. Então esse é o primeiro grande argumento do Nietzsche. Então a relação entre a linguagem é a relação entre Cristiano e a parede. Quando eu falei a parede é branca para o Cristiano, certo? É uma sensação que eu estou tendo. Eu não posso transformar essa sensação que eu tenho, que é individual, que só eu tenho acesso, que você não tem acesso, certo? Em algo que possa ser universalizado. O Nietzsche, ele argumenta nesse ponto. Essa é a primeira grande crítica do Nietzsche, essa pretensão de que a linguagem pode conhecer o mundo, porque no fundo nós não falamos sobre coisas, nós falamos sobre sensações. As sensações são únicas, certo? Elas não têm essências, elas são sobre coisas específicas e elas são só limitadas aos indivíduos e não podem ser universalizadas. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto da argumentação do Nietzsche, certo, é que a linguagem ela foi a forma que basicamente os fracos conseguiram, certo, desenvolver para conseguir se conservar. Então Nietzsche ele tem uma apresentação no texto dele de que o desenvolvimento da capacidade da fala, da linguagem, na verdade, ela mostra, na verdade, o quê? Que outras capacidades, como a força física que outros animais têm, por nós não temos essas características, nós desenvolvemos isso, e isso é uma característica para fracos, certo? Uma vez que não haveria como nós, certo, os enfrentar esses outros seres, ou enfrentar outras pessoas, digamos assim, no nosso meio, através da força. Então ele entende que essa linguagem é um meio de conservação que os fracos conseguem desenvolver para conseguir sobreviver frente àqueles que são mais fortes fisicamente que eles. E isso mostra que o intelecto tem uma característica de dissimulação, ou seja, de argumentação. Quando você argumenta, você tem uma característica de pegar a realidade, como eu falei, você tem acesso apenas às sensações, e essa realidade que nós temos é uma realidade para o indivíduo, certo? E essas sensações específicas desse indivíduo é extremamente limitada a esse indivíduo, tudo bem, já que uma vez que não há uma generalização, e basicamente o que acontece nessa situação? Você faz uma distorção da realidade, uma vez que você só tem sensações específicas a certas partes da realidade. Tudo bem? E nessa distorção, você vai tentar impor, através de um tipo de retórica, aquilo que você acha como que aquela realidade funciona. Então, o intelecto ele tem uma característica, certo? Que é de distorção da realidade, uma vez que ele é dissimulado. Certo? E o Nietzsche vai entrar, como desenvolvimento desse argumento, ele vai criticar uma tradição que é a tradição racionalista, principalmente de René Descartes, que, se você for ver, remonta, de certa forma, até o próprio Platão, certo? De valorizar a consciência, certo? O que o Nietzsche está dizendo é que a linguagem, ela dá a sensação, ela cria a sensação na gente que, de certa forma, nós estamos sob o controle do nosso corpo, sob o controle, de certa forma,
de certa forma, sobre a realidade, já que nós podemos conhecer essa realidade. E o Nietzsche está dizendo que isso não é verdade, isso não é possível. Ou seja, isso só acontece porque nós fazemos o quê? Nós separamos a consciência, colocamos ela num lugar superior ao nosso corpo e nós achamos que o corpo é algo inferior. Então, o intelecto, certo? Que vai gerar essa ideia de consciência autônoma, essa consciência superpoderosa, ou como vocês aprendem algumas vezes em escola, a ter conscientização, certo? Que seria a ideia de você ter a consciência como algo positivo nesse sentido, para o Nietzsche é algo negativo. Tudo bem? Eu vou estar desenvolvendo numa próxima aula aqui as consequências disso, dos próximos argumentos dele, e aí a gente continua.